Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, Pai do Senhor, irmã Elaine. Sumiu, né? Do almoçando a palavra. Pai do Senhor, irmão. Foi só ela conseguiu chegar na hora. Pai do Senhor, irmã Vanessa. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 7. Pai do Senhor, irmão Rafael. Missionária Flávia. Estamos juntos aí hoje. No mesmo telefone. Deus abençoe a cada um que está chegando. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados na testa, os servos do nosso Deus. Pai, Senhor, irmã Aline. Irmãos, nós vamos hoje dar continuidade aqui. O capítulo 7, como eu disse, é um capítulo que está fora da cronologia. Pai, Senhor, irmã Chélia. Ele está fora da cronologia, da escatologia bíblica. Ainda que o capítulo 7 de Apocalipse, ele vai acontecer, a paz do Senhor, irmã Rosana, o capítulo 7 de Apocalipse vai acontecer durante a grande tribulação. Ele não está em ordem, porque ele aparece aqui após os 7 selos. 7 selos. Aqui na Bíblia ele aparece após os 7 selos. E na escatologia ele vai aparecer depois das trombetas. Então é por isso que eu falo que o livro do Apocalipse, em sua maior parte, ele não é cronológico, ele não segue a cronologia. Esse capítulo 7, ele vai estar entre as trombetas e as taças. Nós lemos aqui no capítulo 6, falando sobre os 7 selos. E no 7 já vai falar sobre os 4 anjos que seguram os ventos. Então, esses 4 anjos que seguram o vento, eles aparecem no capítulo 7, mas não está em ordem cronológica. É um evento que vai acontecer posteriormente, ainda que a revelação, João escreve conforme a revelação que ele detém. Amém? A paz do Senhor, irmã Ana Cláudia. O capítulo 7, ele não está de forma cronológica colocado aqui. Na cronologia, ele não deveria estar aqui. Se fosse em ordem cronológica, ele não estaria aqui. Ele estaria após as trombetas.
entre as trombetas e a taça. Porém, aqui ele está entre o selo e as trombetas. Vocês vão começar a entender o porquê. Como eu disse, nós paramos aqui, como nós estamos falando sobre o Apocalipse capítulo por capítulo, o capítulo 7 não está em forma cronológica, então nós vamos adiantar um assunto aqui. É sobre o primeiro período da grande tribulação. E eu falei para os irmãos que a Bíblia ela está dividida, a escatologia, ela está dividida entre 3 períodos. O período do princípio das dores, que começou do dia em que Cristo começou a abrir os selos do livro. O princípio das dores são os 7 selos, os 7 selos que começou lá, princípio das dores. E Mateus capítulo 24, você vai ler, nós já falamos sobre isso, que fala sobre o princípio das dores, que é exatamente os 7 selos. Então a escatologia ela está composta dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Esse período vai ser preenchido por esses 3 tempos, que é o tempo do selo, das trombetas e das taças. Paz do Senhor, irmã Gessilene. Olha aqui, a escatologia ela está alicerçada, fundada, firmada nesses 3 pontos: selos, trombetas e taças. Amém? Os selos é o princípio das dores, a paz do Senhor, irmão Elmo. As trombetas é a tribulação e a taça a grande tribulação. Nós vamos começar a entender melhor a partir da próxima aula, onde nós vamos chegar nas trombetas. Porém, o capítulo 7 de Apocalipse é um evento que vai começar após a subida da igreja, quando a igreja sobe, quando Jesus volta para buscar a igreja. Vai acontecer 2 coisas quando Jesus voltar para buscar a igreja. O Espírito sai da terra, está em 2 Tessalonicenses 2, que diz que o espírito do anticristo está sendo freado. O anticristo não pode manifestar enquanto que está no meio, que está na terra, estiver aqui resistindo à revelação do anticristo. Então, enquanto tiver Espírito Santo na terra, o anticristo não pode se revelar. Então, igual eu falei em uma aula passada, que tem gente que diz, fulano é o anticristo, o outro é o anticristo, o outro é o anticristo. E, na verdade, nós não saberemos quem é o anticristo até que a igreja seja retirada da terra. Tá, irmão? A revelação completa do anticristo só será revelada e manifesta quando o Espírito Santo, que resiste à manifestação dele, sair da terra. E quando o Espírito Santo sairá da terra, no arrebatamento da igreja, quando Jesus vem para buscar a sua igreja, e ele virá nas nuvens com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nos ares, e com aqueles que ressuscitarem primeiro. Então nós vamos para o céu, vamos morar com Cristo, e o Espírito Santo, o Espírito da graça e da súplica, ele subirá também conosco, com a igreja. É por isso que Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Porque o Espírito está conectado à noiva, que é a igreja. E a igreja, ela está conectada ao Espírito.
Então o Espírito e a noiva, que é a igreja, deseja a volta de Cristo. O Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem clama? O Espírito e a noiva. O Espírito e a igreja. Por quê? Porque quando Jesus volta, a noiva, a igreja subirá e o Espírito, ele acompanhará a igreja. Ele só está na terra por causa da igreja. Paz do Senhor, irmã Zilnete. Ele está na terra por causa da igreja. Então, se a igreja, acabou o tempo da igreja, o Espírito vai com a igreja para o céu. Amém? Até aí nós estamos compreendendo? Então, quando o Espírito e a igreja forem ao céu com Cristo, e a igreja for morar com Cristo, aí o espírito do anticristo se revelará. O anticristo, ele se revelará quando a igreja subir e não houver mais o espírito aqui que impede a sua manifestação. Então, uma coisa muito importante nós aprendemos, qual é? Que ninguém, irmão, tem duas coisas acerca da escatologia que ninguém sabe. Sabe o que é? É o dia da volta de Cristo. Ninguém pode dizer, Jesus volta tal dia. Não existe data, tá? Não existe data. Três coisas que pregadores hereges falam, e você tem que tomar muito cuidado, que pessoas hereges falam, e que você tem que tomar muito cuidado para não ser enganado. A primeira é essa, é dar data na volta de Cristo. Todo aquilo que mostra data, Deus não está naquilo, porque Deus, ele não trabalha com esse negócio de data. Você vai ver que todo evento importante acontece de repente, sem dar data. Estava todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como um vento veemente. Então Deus trabalhou ali de repente, surpreendente, e ele chegou e encheu. Jesus disse, eu virei como ladrão. Então isso aí já é para você ver que a vinda dele não é marcada em data. A vinda dele não está na agenda do homem. Não existe, irmão, profeta falar, Jesus vai voltar tal mês, tal ano, tal hora, o mundo vai acabar tal dia. Isso é mentira, porque ele mesmo diz, eu virei como ladrão. O ladrão avisa que dia vem, o ladrão avisa que hora vem, o ladrão avisa que ano vem. Então, se você vê, se você escuta pessoas que dão data para evento, que dão data para a vinda de Cristo, que dão data para o fim do mundo, é heresia, é herege, é falso profeta, porque Deus não trabalha com um calendário humano. Então essa é a primeira coisa para você denotar alguém se ele é verdadeiro ou mentiroso. O profeta verdadeiro, ele não demarca data para Jesus voltar. Segunda coisa que você tem que prestar atenção se o profeta é verdadeiro ou falso, a questão de anticristo. Questão de anticristo, cuidado, nós não fazemos ideia de quem é o anticristo. Ninguém pode dizer fulano é o anticristo. O presidente de não sei da onde é o anticristo. O príncipe não sei quem é anticristo. O papa não sei quem é o anticristo. Ninguém sabe quem é o anticristo. Enquanto o Espírito Santo e a igreja estiver na terra, ninguém vai saber quem é o anticristo. Nós podemos até o conhecê-lo como outra coisa, como outra pessoa. Porém, como o anticristo ninguém pode, porque ele não pode ser revelado enquanto a igreja não subir. Eu já vi gente falando, nasceu o anticristo, provavelmente é o anticristo. Não, é mentira, é balela, o anticristo só será revelado após a igreja subir. Tem muita gente que não gosta que a gente fale essas coisas, porque a gente está revelando
coisas que o inimigo não quer que a gente fale. Mas, na verdade, irmão, é para quebrar esse sistema de heresia, de mentira, os falsos profetas, pessoas que não leem a Bíblia e quer inventar coisa, e quer granjear seguidores da internet. Então, é duas coisas que nós não podemos, que nós temos que saber. Jesus não fala o dia e nem a hora que vem. Não dá data para fim do mundo. O anticristo não pode ser revelado enquanto a igreja não subir. E a terceira coisa é que Miguel, ele não desce em culto, e nem Gabriel. Por quê? Porque Miguel está sentado. Daniel 12 vai dizer que Miguel vai se levantar no período da grande tribulação. Então ele está sentado, ele está com seu ministério parado, entre aspas, ministério de luta, de guerra, está parado até o período da grande tribulação, porque Miguel é um anjo, como eu já disse, territorial, e ele batalha e luta por Israel. Amém? Então, que período é esse de Apocalipse 7? Que período é esse de Apocalipse 7? Olha, é o período após a subida da igreja. A igreja sobe e o anticristo, ele vai se revelar e vai implantar um modo de governo. 7 anos vai ser o seu governo. Durante 7 anos, hoje o período de um governo é 4. Porém, na época do anticristo, que ele se levantará, como ele vai reinar por toda a terra, esse modo de governo será dobrado, ou praticamente dobrado, será de 7 anos. Eles fundarão um período de 7 anos de governo, porque será um governo único. Será um homem que será a cabeça de mais 10 reinos, que são os 10 chifres, mais 10 reis reinarão. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 17 que 10 reis vão reinar por um período de 1 hora. São os 10 reis que vão sustentar da base para o reinado do anticristo. Então é um rei que vai reinar sobre 10 reis, que vai controlar toda a terra. Amém? Então, esse é o período que vai começar, é uma nova forma de reinado que vai começar após a subida da igreja. Eu vejo muito nas redes sociais falando sobre um governo único. Eu vejo muito na rede social falando sobre esse governo, sobre unificação. Porém, essa unificação só será realizada, efetuada, ainda que estamos caminhando apressadamente para esse governo único, até porque houve uma pandemia, irmão, que atingiu o mundo todo. Houve um sistema de combate a essa pandemia que uniu o mundo todo. Então o mundo todo passou pela pandemia, foi unificado nesta pandemia. O mundo todo passou pelos mesmos combates a essa pandemia, que foram as máscaras, que foram o fique em casa, que foram também a injeção, a injeção para combater esse vírus. Então assim, o mundo já uniu de uma forma ou de outra, ele está praticamente unido. Só falta esse governo único. Porém, esse governo único só pode ser consumado após o governo único, só pode ser consumado após a subida da igreja. Após a igreja subir, esse governo vai ser verdadeiramente confirmado e concluído. Amém? Este rei, ele reinará em Jerusalém. A sede do seu governo será em Israel. Ele construirá o templo. E alguém vai falar, mas o templo, ele precisa de tempo para ser construído. Não, há uma tecnologia já implantada, que esse templo de Jerusalém, ele pode ser construído em 3 dias. Alguém disse assim, você pode edificar o templo em 3 dias?
esse templo que vai ser construído, ele já está projetado, ele já está planejado, já tem tudo para que ele possa ser construído. O que falta para esse templo ser construído é apenas o impedimento que há lá aonde exatamente era o Monte Moriá, aonde era o monte aonde Salomão edificou o templo. Ele existe uma mesquita de Alá, aonde é o coração do islamismo, e aonde havia o templo de Salomão, hoje tem uma mesquita de Alá, aonde eles praticam o islamismo, e são as duas religiões que se combatem, o judaísmo e o islamismo, porque Paulo disse em Gálatas capítulo 4, se eu não me engano no 29, que o filho carnal perseguiu o espiritual. É o islamismo que é a semente de Ismael que persegue Isaac, que é os judeus. A semente de Isaac, que são os judeus. Repórter que já tem moeda virtual. Já tem. O negócio já está tudo sendo planejado, já está sendo preparado. O fato de que a gente não pode dar data não quer dizer que não está perto. Está perto, irmão. Os tempos estão propícios para tudo isso acontecer. Então, o que acontece? Lá onde o templo deve ser construído, tem a mesquita. Não tem como eles... Agora eu vou começar na palavra. Não tem como destruir a mesquita e construir o templo sem ter guerra. Não tem como construir o templo sem ter guerra. Então a religião, ela agora está afetada. Se hoje os judeus construírem o templo, eles têm que no lugar do templo, no local do templo, porque Deus disse em Deuteronômio 12 que havia o lugar certo para a construção do templo. Até a pessoa certa existia para construir o templo, que era Salomão. Davi disse, eu construirei. Deus já tinha planejado o lugar certo e a pessoa certa para construir o templo ali. Porém, aonde o templo deva ser construído, que não é esse templo não, às vezes nós ficamos querendo que o templo seja construído, mas Cristo não habitará nesse templo. Esse templo será levantado para o anticristo reinar, para os judeus adorarem e o anticristo reinar. Então, esse templo, ele para ser construído, eles têm que destruir a mesquita. E para eles destruir a mesquita, eles têm que declarar guerra. Se os judeus hoje destroem a mesquita, eles vão declarar guerra aos árabes, aos islãs, e haverá uma grande guerra. É por isso que eles não podem. Porém, quando a igreja sobe, os ventos vão ser seguros. O vento da guerra, o vento da fome, eu já falei sobre prosperidade no outro ensino, os ventos da guerra, o vento da fome, e vai então surgir o anticristo, que vai resolver esse problema, que é o problema maior no mundo, essa rixa, essa ira. O Ismael, quando Deus falou para Abraão sobre o crescimento desse filho dele, ele disse, e ele será contra todos e todos contra ele. Os árabes, eles são a pedra de tropeço para a comunhão no mundo. O próprio Deus disse a Abraão, ele será contra todos e todos será contra ele. Então a raiz da inimizade está em Ismael, e a raiz e as árvores da inimizade estão nos árabes que implantaram o islamismo. Amém, irmãos? Vou parar de falar um pouco para ver se vocês entendem mais ou menos o que eu falei. E para tomar água também. Quem entendeu alguma coisa até agora, diga eu.
para mim continuar. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma pessoa. Vamos lá. Por que esse homem será o governante mundial? Por que este homem será um governante mundial? Porque ele vai resolver um problema que ninguém consegue resolver. Ele vai trazer paz na terra. Ele vai reconciliar o judeu e os árabes. Quando? Quando a igreja sobe. E por que ele vai trazer paz entre os judeus e os árabes? Entre o judaísmo e o islamismo haverá paz. E alguém disse, é muito bom. Por quê? Porque Apocalipse 7 vai dizer, os 4 anjos estavam sobre os 4 cantos, retendo os 4 ventos, para que não soprasse na terra. Ou seja, vai ser um período de paz, uma falsa paz. Quando a igreja sobe, haverá uma falsa paz. Quando a igreja sobe, os anjos vão segurar os ventos. Na aula passada eu disse que haveria prosperidade sobre a terra e haverá comunhão. Então não é por causa dele, é por causa do período que o próprio Deus estabeleceu que haja prosperidade, que haja paz durante 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, o anticristo vai ganhar o coração do judeu, vai ganhar o coração dos islãs, vai ganhar o coração de todos, porque ele vai vir com astúcia, ele vai vir com uma aparência de Cristo. A Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que ele vai sentar no templo de Deus, parecendo ser Deus. Ele vai vir com a falsa humildade, com a falsa aparência. Ele vai vir no modo no modo como a Bíblia mesmo diz, como lobo em pele de cordeiro. E ele vai trazer uma reconciliação, coisa que até hoje ninguém conseguiu até hoje fazer isso, trazer paz entre Israel e os árabes, os palestinos, ou entre o judaísmo e o islamismo. E o que vai acontecer? Vai haver paz. Os islãs o coração dos islãs, dos muçulmanos, o coração deles vão ser colocados na mão desse governante. E esse governante, tendo o coração dos muçulmanos em sua mão, ele vai pedir que eles tirem a mesquita. Por quê? Porque eles vão ter, até mesmo os muçulmanos, vão ter esse anticristo, esse suposto Cristo, como Messias verdadeiro. Então eles vão arrancar por conta própria, voluntariamente, eles vão retirar a mesquita lá da localização aonde está o templo. Então judeus e muçulmanos, eles trabalharão juntos, porque na mente deles, aquele homem que está sentado, que está governando através de Jerusalém, aquele homem verdadeiramente é o Messias esperado, tanto pelo judeu como pelos islãs. E eles então vão verdadeiramente se unir, vão arrancar a mesquita e vão construir o templo, e ele vai reinar em paz durante 3 anos e meio. Por quê? Porque ele está aqui fundando uma nova religião,
aonde ele é o governante político, o governante religioso e o próprio Deus, entre aqueles que vão estar sobre o seu governo. Aleluia! Não serão apenas servos, mas fãs, farão aquilo que ele quiser. Por isso que Apocalipse 7 diz que não soprem os ventos, nem um canto, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Amém? Agora vamos para a segunda parte do nosso ensino. Irmão, como eu disse, é 7 anos de governo do anticristo. 3 anos e meio é o período de paz, de alianças, de prosperidade, de providência, porque os anjos estão segurando os 4 ventos, e esse período é o período em que ele granjeará muitos aliados, e ele regerá a terra. Esse período que Apocalipse 7 está falando é um período em que uma religião tomará conta da terra. E eu posso dizer um ecumenismo em escala mundial. O que é ecumenismo, pastor? É uma mistura de religião. É um sincretismo religioso. É onde macumbeiro, católico, evangélico, pessoas de toda a religião, eles adoram em um culto só, aonde mistura todas as crenças, todas as fés e coloca no liquidificador e bate e eles participam. Aleluia! Mas a Bíblia diz que a comunhão, não há comunhão entre luz e treva. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, que não há comunhão. Então, esse ecumenismo em escala mundial haverá na época desse anticristo. Sobre o seu domínio, ele mesmo será adorado. Durante esses 3 anos e meio, não haverá guerra, não haverá esta contenda, porém, algo mais acontecerá no período de 3 anos e meio. Antes haverá algo, o que? As 2 testemunhas, elas pregarão exatamente nesse período. As 2 testemunhas que serão vindas sobre a terra, da qual no capítulo 11 nós falaremos melhor, minuciosamente, com detalhes sobre elas, mas nós temos que falar delas aqui, porque elas irão exatamente pregar lá naquela região do Oriente Médio para converter o judeu. Irmão, não vai ser fácil para essas 2 testemunhas ganhar o coração dos judeus para Cristo, aonde todos os judeus estão olhando para o anticristo e tendo o anticristo como o verdadeiro Cristo, tá? Não é no período de tribulação. Irmão, não é difícil pregar em um período de tribulação, em um período em que as pessoas não têm direção, em um período que as pessoas estão afobadas, em que as pessoas estão perturbadas, as pessoas estão oprimidas. Não é difícil pregar nesse período. Difícil é pregar no período em que as pessoas estão bem, aleluia, estão bem sabendo da sua vida, estão bem sustentadas, estão bem firmes, estão bem fortes, tem um bom líder ali regendo elas. É nesse período que é difícil você pregar, e é nesse período que as 2 testemunhas irão pregar, que eu creio que seja Elias e Moisés. As razões que eu creio que sejam Elias e Moisés
eu vou falar para vocês quando eu for falar exatamente dessas duas testemunhas. Amém? Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver as horas aqui. Ainda está cedo. Eu falei muito, né, irmão? Eu falei muito, mas parece que os irmãos estão compreendendo. O bom é que os irmãos que acompanham a gente são irmãos sábios, né? A gente tem que ter sabedoria para falar e a gente tem que ter sabedoria para discernir, para exaurir, para absorver aquilo que é falado. É por isso que tem muita gente que não consegue. Por quê? Porque eles não têm a mente preparada para receber aquilo que Deus quer falar. As pessoas logo começam a ver a live, a cabeça começa a doer, porque eles não entendem, não compreendem. Aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. Amém? Eu não posso desfrutar daquilo que eu não entendo, aquilo que eu não compreendo. É por isso que quando você vai comer alguma coisa diferente, você pergunta o que é isso? Porque se eu não entendo, eu não vou desfrutar. Então, se eu não estou entendendo, eu não vou conseguir armazenar e absorver. Amém? Mas eu creio que até agora os irmãos estão entendendo aí, né? Esse capítulo 7 é o período em onde o anticristo, só para mim resumir, para você entender. O capítulo 7 é o período onde o anticristo vai reinar os seus 3 anos e 6 meses primeiro, né? A metade do reinado do anticristo será de paz, sem vento soprando, será de paz. Então o capítulo 7 está falando disso, da primeira parte do governo do anticristo, que será de paz, aonde ele vai trazer paz entre os judeus e os árabes, aonde ele vai governar sobre Jerusalém por toda a terra. Amém? E vai ser nesse mesmo período, quando o anticristo aparece, também aparecerá as duas testemunhas, que será após também a outra coisa que o povo fala, que as testemunhas já estão aí, que tem duas testemunhas. Não, as testemunhas só depois que a igreja sobe, que vem, tá? Eu já vi gente falando as testemunhas do Apocalipse, o profeta fulano é testemunha. Não, não é, irmão. As testemunhas, provavelmente, eu não dou certeza, porque ainda tem Enoque, mas provavelmente pela Bíblia, eu creio ser Elias e Moisés. Amém? Então as testemunhas, elas virão quando o anticristo se revelar, as testemunhas irão pregar a palavra. Enquanto o anticristo estiver ganhando toda a terra, as testemunhas estarão perturbando a terra. A Bíblia vai dizer que quando o anticristo mata eles, que é exatamente na morte das duas testemunhas, é que começa o segundo período do reinado do anticristo, e é o período em que começa as tribulações, as grandes tribulações sobre a terra, no segundo período do reinado dele. E a Bíblia vai dizer que quando ele mata as duas testemunhas, a Bíblia vai dizer que o povo vai dizer assim: olha, os dois perturbadores da terra morreram. Ou seja, nesse governo falso do anticristo, aqueles que estiverem pregando a Cristo de verdade, que são Moisés e Elias, serão tidos como perturbadores da terra, serão tidos como hereges, serão tidos como falsos. Tá vendo como é que é o governo? Até hoje, você vê no nosso dia a dia, no nosso tempo, que aqueles que pregam o falso evangelho, o evangelho da paz, da prosperidade, esses aí, eles têm aqueles que pregam a verdade, e que pregam o Cristo verdadeiro, e que pregam o juízo de Cristo, e que prega justiça divina, e que prega arrependimento e santidade, são tidos como perturbadores na terra. Ainda hoje é assim.
Ainda hoje é desse jeito. Então, naquele tempo, estará de um lado o anticristo reinando e granjeando mais e mais fama para si, e do outro lado estará as duas testemunhas, pregando a palavra, confrontando o rei que estará sobre o trono e pregando Cristo verdadeiro. No tempo de prosperidade, eles estarão também pregando a palavra. É nesse período que eles pregarão a palavra e conseguirão ganhar ainda 144 mil judeus na época da grande tribulação. Amém? E essa pregação das duas testemunhas não é para os desviados, não. É para o judeu. As testemunhas, por exemplo, se Jesus voltar hoje, as testemunhas se levantar, o anticristo reinará em escala mundial, mas as testemunhas, elas são regionais, elas vão pregar apenas na região da Palestina, apenas nas regiões dos judeus, porque o ministério das duas testemunhas é ganhar os judeus, porque a era da igreja já estará terminada, consumada e acabada. A era da igreja acaba no arrebatamento da mesma. Amém? Então a nossa hora é agora. O nosso tempo é agora. Aleluia. A Bíblia diz que em João 16:8, que o Espírito de Deus é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Na grande tribulação, o Espírito Santo não estará mais aqui. O Espírito Santo não estará mais aqui. Ele estará apenas nas duas testemunhas que vão pregar lá. Não terá duas testemunhas no Brasil, no lado de cá das Américas. A nossa hora é agora. Nosso tempo é agora. Como diz Jesus, é o tempo do gentio. É o tempo da igreja. É a grande tribulação. As testemunhas pregarão para o judeu. Agora você vai entender o texto. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem o mar, nem contra a árvore alguma. Esse primeiro versículo está falando dos 3 anos e meios primeiros do reinado do anticristo. Ó, versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos da terra, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, durante esse período de paz, falsa paz, é o mesmo período em que será assinalado os 144 mil. Ó, versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Há uma seita que diz que os 144 mil da Bíblia são salvos. Eles creem que verdadeiramente só 144 mil serão salvos. Mas a Bíblia está dizendo que 144 mil serão assinalados de todas as tribos de Israel. Está falando da grande tribulação, está falando dos judeus. Porque a outra multidão, no versículo 9, diz: depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém pode contar. Então, como é que só 144 mil vão ser salvos, se a Bíblia está dizendo aqui que havia uma multidão que ninguém podia contar?
A multidão de Apocalipse 7, 9, está falando da igreja. E os 144 mil, que a Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 4, é do povo de Israel, que serão marcados com a pregação das duas testemunhas na grande tribulação. E só o selo de Deus e a iluminação de Deus, desses 144 mil judeus, só a misericórdia divina para eles em um reino de paz, prosperidade e um homem chamado de Messias lá em cima do templo, dizendo ser o Cristo, e eles acreditar em duas testemunhas vestidas de saco, que está falando de um Messias que não é aquele que está governando, que não é aquele que produziu uma boa economia, uma unidade entre as nações, e eles acreditarem em dois homens vestidos de saco, com cinza na cabeça. Só o Espírito Santo mesmo, para iluminar a mente desses 144 mil judeus. Irmão, é difícil, a gente às vezes julga, mas não é fácil. Você está ali vendo o templo erguido, a mesquita destruída, que já é um milagre, e o templo construído, e o homem ali governando com paz, porque os seus primeiros anos serão de paz, governando com paz, uma aparência carismática, simpática, um homem de muita sabedoria, aonde toda a terra está se dobrando diante dele, aonde ele tem comunhão com todos, aonde o seu governo, ele é um governo aprovado. Só o Espírito Santo mesmo, para iluminar 144 mil judeus, para ver que aquele homem não é o Cristo. Só o discernimento espiritual, porque esses mesmos judeus que vão abraçar o anticristo, é o mesmo judeus que desprezaram o verdadeiro Cristo. Porém, essas duas testemunhas, elas virão com poder e autoridade, porque nós só vencemos os falsos governantes, os falsos pregadores, os falsos pastores, as falsas igrejas, os falsos sistemas com a unção e a autoridade de Deus. Só com o poder de Deus na nossa vida. E aqui Deus já me deu a senha para nós vencermos o engano, para nós vencermos o falso sistema religioso que traz riquezas, prosperidade, mas traz engano, mas está levando ao inferno. Deus já me deu aqui a senha para mim passar para a igreja. É cinza na cabeça, é boca no pó, é pano de saco, é humilhar debaixo da potente mão do Senhor. O engano não passa pelos olhos marejados de lágrima na presença de Deus. Um coração quebrantado na presença de Deus não pode ser enganado. Olhos que estão em Cristo não podem ser enganados. Boca que adora Cristo não pode ser enganado. Ouvidos que ouvem a voz de Cristo não podem ser enganados. Estas são as minhas ovelhas. Oriando e cante, elas conhecem a minha voz. Como é que nós vencemos o falso com o verdadeiro? Como é que nós vencemos o engano com a verdade? Como é que nós vencemos o anticristo com Cristo? Como é que nós vencemos a falsa paz com o poder, a autoridade de Deus sobre a nossa vida? Aleluia! Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Dois homens vestidos de saco, Temassurianda, perturbará a terra.
a terra acomodada, a terra, aleluia, a terra apóstata, a terra incrédula, a terra que estará sobre um governo de mentira, de engano e de falsidade. 2 anos, 2 homens irão perturbar a terra. Pastor Mansour me falou que ele estará em Jerusalém, sim, mas de Jerusalém eles perturbarão a terra. Eles estarão pregando lá, eles ganharão almas lá, mas eles perturbarão toda a terra. Eles levarão judeus aos pés de Cristo. Antes que comece o dia da tribulação. Olha aí. Não, versículo 1. Não sopre na terra, nem sobre o mar, nem sobre água alguma. Versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem haja mar, nem árvore, até que hajamos assinalado na testa. Enquanto 144 mil não forem salvos, que será num período de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Enquanto o homem lá vai reinar em paz, 3 anos e meio é o período em que essas 2 testemunhas, Elias e Moisés, precisarão para ganhar de cada tribo 12 mil. Pastor, na onde está escrito que esses 144 mil são judeus? Olha aí. Versículo 4 a seguir. Estou terminando já. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados. Da onde? De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram ganhos 12 mil. Havia 12 mil assinalados. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Amém? 144 mil, está na Bíblia, são os judeus das 12 tribos de Israel. 12 mil judeus de cada tribo será salvo na grande tribulação pela pregação das 2 testemunhas que pregará em Jerusalém e arredores durante o período de prosperidade do governo do anticristo, que governará durante 3 anos e meio em paz e granjeará toda a terra após si, e porque os 4 ventos estão segurando os 4 ventos da terra durante esse período, por causa dos 144 mil que tem que ser assinalado. Amém? Vocês entenderam? Compreenderam? Eu vou terminar. Hoje eu vou terminar mais cedo. Falta 9 para 1. Glória a Deus. Mas eu queria compreender se você entendeu. Vamos orar pela irmã Gessilene e seu esposo Odaí, para que Deus possa estar abençoando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós compreendemos alguma coisa? Amém, 1 amém, 2 amém, 3 amém. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero apresentar a vida da irmã Gessilene, seu esposo. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós queremos, Senhor, nesta hora, meu Pai, te agradecer pela bondade e misericórdia do Senhor,
que nos concedeu, meu Pai, estar aqui na tua casa, na tua presença, buscando, adorando e louvando, aprendendo, ensinando a tua palavra. Pai, nós queremos, Senhor, ó Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, apresentar a vida da Gessilene, do Odaí, Senhor. Toma eles nas tuas mãos, guarda eles debaixo do teu sangue precioso e poderoso, meu Deus, lançando por terra, Senhor, todo mal, todo laço, toda fúria do inimigo, meu Deus, sobre o lar, sobre a casa deles, meu Deus. Vai repreendendo, Senhor, vai dando livramento, meu Pai. Ó Deus, que o inimigo tendo olhos não veja, mão não toque, pé não alcance. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha abençoar este casal, o Senhor venha libertar, o Senhor venha curar, o Senhor venha, meu Deus, trazer, Senhor, grandes bênçãos do céu sobre a vida deles, sobre a vida dela. Que o Senhor venha tomar a cada irmão também que está, Senhor, aqui conosco, aprendendo, meu Pai. Ó Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada um, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós voltaremos quarta-feira com mais um Almoçando a Palavra. E nós vamos estar quarta-feira novamente aqui com mais um Almoçando a Palavra. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te livre e te dê vitória em nome de Jesus. Amém.